Você já parou para pensar por que, sendo Deus conhecido por seu amor infinito, algumas pessoas parecem não alcançar a salvação? Essa pergunta abre um cenário intrigante sobre o amor divino. Apesar de sua imensidão e perfeição, Deus permanece fiel aos seus princípios. No cristianismo, é amplamente aceito que a vontade divina alcança todos, independentemente de gênero, idade ou etnia, desejando a salvação de todos. As Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo 4, afirmando que Deus deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Porém, o que dizer sobre aqueles que parecem distantes desse destino? No vídeo de hoje, vamos explorar 7 perfis de pessoas que podem encontrar barreiras em seu caminho espiritual. Em outras palavras, veremos os 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É essencial prestar atenção, pois qualquer um de nós pode, inadvertidamente, estar enfrentando esses obstáculos. Assim, fique atento e reflita: algum desses perfis se alinha com sua jornada espiritual? Essa resposta pode trazer um entendimento mais profundo sobre a natureza do amor divino e sobre a salvação. Convido você a acompanhar este vídeo até o final, participar das orações e receber bênçãos abundantes para a sua vida e para os que ama. Antes de prosseguirmos, quero pedir o seu apoio. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Cada ação sua nos ajuda a levar o Evangelho mais longe, alcançando corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Agora, vamos a um ponto crucial: nem todos neste mundo serão salvos. Essa realidade serve como um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja regularmente. Não é a simples presença nos cultos, a participação em atividades comunitárias, as ofertas de dízimos, ou mesmo a posse de um título cristão que garantem a salvação. A Bíblia, em Mateus 7:21-22, nos traz uma advertência direta de Jesus sobre o dia do juízo. Ele declara que muitos alegarão ter realizado milagres em seu nome, mas serão rejeitados com as palavras: "Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal." Essa passagem é um convite para que cada um de nós avalie a autenticidade de nossa fé e posição diante de Deus. Se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos? Estaríamos vestidos de sua justiça e purificados perante Ele? Essa é uma questão vital para todos que buscam a salvação. Seguindo o que nos diz 2 Coríntios 5:10, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, onde seremos julgados por nossas ações. Portanto, vamos refletir agora sobre os 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, podem não ser salvas. O primeiro grupo é composto pelos incrédulos. Quem são eles? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Essa falta de fé é um dos maiores empecilhos para a salvação, conforme afirmado em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é um dos temas centrais na fé cristã, e muitas vezes nos perguntamos: quem realmente pode ser salvo? De acordo com as Escrituras, a redenção é alcançada unicamente pela fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo de seus pecados ou da influência do mal. Não há outro caminho para a salvação senão por meio de Jesus Cristo. Como mencionado em João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem é clara, mas a simplicidade desse plano de redenção é frequentemente subestimada, tornando a incredulidade um perigo real. O segundo grupo que pode enfrentar obstáculos espirituais são aqueles que buscam a salvação por outros meios, diferentes de Jesus Cristo. Em João 5:40, somos advertidos de que alguns recusam ir a Cristo para encontrar vida. Ele é o único caminho ao Pai, conforme declarado em João 14:06, e Atos 4:12 reforça que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Nem inteligência, poder, riqueza ou conexões pessoais podem garantir a redenção. Apenas o sacrifício de Jesus, por meio de sua morte e ressurreição, nos salva. Outro perfil são os hipócritas, mencionados por Jesus em Mateus 23:3. Estes fingem viver uma vida de fé, mas suas ações não refletem um comprometimento real. Vestem-se adequadamente e participam de cultos, mas no restante da semana vivem de forma mundana. Para eles, a igreja é mais um espaço social do que um lugar de devoção. Jesus criticou esses comportamentos, alertando que tais pessoas estão próximas do reino, mas não entram, e ainda impedem outros de fazê-lo. Em Lucas 18:9-14, aprendemos que Deus valoriza a humildade, não a autojustificação. A quarta categoria são os apóstatas, aqueles que conhecem a verdade, mas decidem abandoná-la. Segundo Pedro 2:20-22 alerta sobre o perigo de se afastar do caminho da justiça após ter conhecido a Deus.
A condição final dessas pessoas pode ser pior do que nunca ter conhecido a verdade. Essa decisão é descrita como um retorno ao pecado, semelhante a um cão voltando ao próprio vômito. A palavra de Deus é clara. A fé genuína se reflete em uma transformação verdadeira, não apenas em práticas religiosas superficiais. O quinto grupo inclui os blasfemos, descritos em Mateus 12, 31, 32. Jesus ensina que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, tanto nesta vida quanto na próxima. Aqueles que zombam ou desprezam a obra do Espírito cometem um pecado grave. Por isso, é essencial evitar discursos desrespeitosos sobre o mover do Espírito. Este pecado não tem volta, e o cuidado com as palavras é vital para uma vida espiritual saudável. A sexta categoria abrange os já falecidos. Após a morte, o destino de uma pessoa está selado. Não há orações ou rituais que possam alterar seu destino espiritual. A salvação é uma decisão que deve ser feita enquanto estamos vivos. A ideia de um purgatório ou de uma segunda chance após a morte não encontra respaldo nas Escrituras. Por fim, é fundamental entender que Deus não deixa de salvar por falta de amor, mas porque Ele é fiel aos seus princípios de justiça. Seu maior ato de amor foi enviar Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. A decisão de aceitar ou rejeitar esse sacrifício supremo é nossa. Então, eu pergunto, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Reflita sobre isso e busque a verdadeira transformação espiritual enquanto ainda há tempo. O arrebatamento é um dos temas mais intrigantes e discutidos na teologia cristã. Ele representa um evento futuro que divide opiniões e desperta curiosidade em pessoas de diferentes crenças. Em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, somos informados de que o Senhor descerá do céu com voz de comando, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os crentes que estiverem vivos serão levados nas nuvens para se encontrar com o Senhor, um momento de glória e redenção aguardado por muitos. Mas o que realmente significa ser o arrebatado? E como podemos nos preparar para esse evento único? O arrebatamento não é simplesmente um evento físico, mas um marco espiritual que reflete a separação entre os que seguiram os caminhos de Deus e aqueles que rejeitaram sua palavra. A preparação para esse momento envolve mais do que boas ações, exige uma vida de fé e obediência aos ensinamentos de Jesus. Não é suficiente ser moralmente correto, é essencial confessar Jesus como Salvador e viver uma vida dedicada a Ele. A ideia de que haverá múltiplos arrebatamentos ou segundas chances não encontra apoio nas Escrituras. Por isso, a urgência de estar pronto é uma mensagem central da Bíblia. Muitas pessoas confundem o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo, mas esses eventos têm propósitos distintos. Durante o arrebatamento, Jesus vem para reunir seu povo, enquanto na segunda vinda ele retorna para julgar a terra e estabelecer seu reino milenar. Esses dois eventos são separados por um período de tribulação, descrito em detalhes no livro de Apocalipse. Essa tribulação será um tempo de caos e julgamento para aqueles que foram deixados para trás, enquanto os crentes que foram arrebatados desfrutarão da presença eterna de Deus. Essa distinção ressalta a importância de estar espiritualmente preparado para o arrebatamento. Além de viver uma vida de retidão, os crentes são incentivados a estudar a palavra de Deus e aplicar seus ensinamentos em todas as áreas da vida. A Bíblia é a fonte de sabedoria e orientação para enfrentar os desafios dos últimos tempos. Em Lucas 18:08, Jesus pergunta se encontrará fé na terra quando voltar. Essa pergunta é um chamado à vigilância espiritual. Devemos ser fiéis, não apenas em palavras, mas em ações, demonstrando nossa fé em nosso comportamento diário e em nossa dedicação à missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos. A preparação para o arrebatamento também inclui a oração contínua. A comunicação com Deus fortalece nossa fé e nos equipa para resistir às tentações e armadilhas do inimigo. Em Marcos 13:33, somos instruídos a vigiar e orar, pois o momento do retorno do Senhor é desconhecido. Essa vigilância requer atenção aos sinais dos tempos, como guerras, desastres naturais e decadência moral, que apontam para a proximidade do fim. Estar espiritualmente alerta é crucial para evitar ser surpreendido. Jesus nos alerta contra as distrações e ansiedades da vida que podem sobrecarregar nossos corações e nos afastar da preparação espiritual. Em Lucas 21:34-35, ele nos exorta a evitar a insensibilidade espiritual, que pode nos levar à indiferença em relação às coisas do reino de Deus. Viver em comunhão com outros crentes também é fundamental, pois a comunidade de fé oferece encorajamento e suporte em nossa jornada espiritual. Como diz Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. O arrebatamento é um chamado à preparação espiritual, à vigilância e à comunhão com Deus e com sua igreja. É um lembrete de que nossa cidadania está no céu,
e não neste mundo. Que possamos viver com expectativa e fé, aguardando o glorioso dia em que seremos reunidos com o Senhor. Se você ainda não tomou essa decisão de fé, este é o momento de refletir e buscar a graça salvadora de Jesus. Afinal, como diz Mateus 24h33, quando virmos os sinais, saberemos que Ele está às portas. Que este vídeo seja um incentivo para sua caminhada espiritual, fortalecendo sua fé e trazendo clareza sobre o que significa estar preparado para o arrebatamento. Vivemos em tempos em que a vida cotidiana parece ser a prioridade de muitos, com preocupações diárias que nos afastam do que é mais importante, a nossa relação com Deus. Nos dias de Noé, em Sodoma e Gomorra, e até na antiga Babilônia antes de sua destruição, as pessoas estavam tão envolvidas com suas vidas que não perceberam o perigo à sua volta. Elas estavam tão preocupadas com coisas como comer, beber, casar-se e fazer negócios que se esqueceram do que realmente importa. Isso se reflete muito bem no mundo atual, onde as distrações tecnológicas, redes sociais e até as exigências de governos parecem tirar a nossa atenção de Deus. Jesus nos alertou sobre o perigo da vida cotidiana, dizendo que as ansiedades da vida podem sufocar a nossa fé. O que acontece quando nos deixamos envolver demais com os problemas do mundo e esquecemos de fortalecer nossa relação com Deus? O nosso foco precisa estar em não permitir que o cotidiano roube o nosso tempo de devoção. A Bíblia, em 2 Timóteo 3:1-5, descreve os últimos dias como sendo tempos difíceis. As pessoas, conforme a profecia, se tornarão egoístas, ingratas e desprovidas de amor genuíno, trocando a verdadeira adoração por uma falsa aparência de piedade. Nos dias de hoje, estamos testemunhando esse comportamento. As pessoas se entregam aos prazeres do mundo e muitas vezes mantêm uma fachada de religiosidade, mas vivem de forma totalmente contrária ao que a palavra de Deus ensina. Devemos, como cristãos, nos afastar dessas atitudes e buscar uma vida de santidade. Isso não quer dizer que precisamos viver isolados, mas que não devemos nos conformar com os padrões mundanos. O retorno de Cristo é iminente, e ele nos lembra que sua recompensa virá para aqueles que permanecerem fiéis. Em Apocalipse 22h12, ele nos fala: Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Isso nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e ações. O que realmente importa para nós? Estamos investindo nosso tempo e esforço no que é eterno ou no que é passageiro? Quando nos deparamos com a realidade da eternidade, começamos a entender que as coisas deste mundo são temporárias e efêmeras. O exemplo de alguém que, à beira da morte, percebe que todas as riquezas acumuladas e conquistas pessoais não têm valor algum diante de sua salvação, ilustra muito bem essa verdade. A cruz de Cristo é a única coisa que, de fato, importa. Em Gálatas 6h14, Paulo nos ensina: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é o centro da nossa fé, e sem ela, não teríamos redenção. Tudo o que fizemos e conquistamos aqui na terra seria em vão, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, que nos oferece a chance de reconciliação com Deus e vida eterna. A cruz é o lugar onde nossa salvação foi garantida, e somente por meio dela podemos ter esperança em meio ao caos e incertezas do mundo. Em Hebreus 9h27, a Bíblia nos ensina que após a morte, vem o julgamento. Esse é um ponto crucial para todos nós. A vida não termina com a morte física. Nosso destino eterno será decidido diante de Deus, e Ele julgará as nossas ações, até as palavras que proferimos. Quando pensamos nisso, somos levados a perguntar: estamos prontos para esse encontro? Nossa preparação para esse momento depende de nossa aceitação da mensagem da cruz. Devemos nos arrepender, reconhecer nossa incapacidade de salvar a nós mesmos e entregar nossa vida à graça divina. Não há como ser salvo pelas nossas próprias boas ações, mas somente pela graça de Deus, que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. E isso deve nos levar a refletir sobre a seriedade do nosso compromisso com a fé. À medida que caminhamos por este mundo cheio de distrações, é fundamental mantermos nossos olhos voltados para aquilo que é eterno. Não devemos permitir que as coisas temporárias roubem nossa atenção daquilo que realmente importa. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo, mas um chamado à transformação. Ela é o lembrete de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar, e é por meio desse sacrifício que encontramos a verdadeira paz e esperança. Em Romanos 3h23, somos lembrados de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa verdade nos leva à necessidade de buscar a graça de Deus em Jesus Cristo, para que possamos ser reconciliados com Ele e alcançar a vida eterna. Por fim, a pergunta que devemos nos fazer é: o que realmente importa em nossas vidas? Se, no último minuto de nossa existência, estivermos diante da eternidade, será que nossa busca por riqueza, fama ou sucesso terá algum valor? A resposta é clara:
O que importa é a nossa relação com Cristo, pois somente Ele pode nos garantir a salvação. Que possamos viver com essa verdade em nossos corações, rejeitando as ilusões do mundo e buscando, acima de tudo, a vontade de Deus. O retorno de Cristo está próximo, e devemos estar prontos para encontrá-lo. A cruz de Cristo é o único caminho para a vida eterna, e é nela que nossa esperança deve estar firmemente ancorada. Amém.